A primeira turma do Supremo, recebeu nesta terça a denúncia contra o senador Aécio Neves por corrupção passiva e obstrução de justiça. O tucano agora é réu em ação penal. Ele é acusado de receber propina de R$2 milhões da JBS e também de tentar atrapalhar as investigações na Lava Jato. A decisão foi unânime em relação ao primeiro crime. Já a denúncia de obstrução foi aceita por 4-1. Alexandre de Moraes foi o único voto contra. Outros 3 investigados, entre eles Armando Aécio, André Neves e um primo do senador, Frederico Pacheco, também serão processados por corrupção. Com a decisão desta terça, Aécio é alvo de 8 inquéritos e uma ação penal no Supremo. Há 5 inquéritos abertos a partir das delações da Odebrecht, 2 a partir das delações do senador cassado Delcídio do Amaral e 1 a partir da delação da JBS, que é o que foi votado nesta tarde. Nós vamos falar aqui. Os advogados de defesa ainda podem recorrer. Vera Magalhães, resultado esperado? Suas análises sobre agora Aécio réu. Resultado esperado, Patrick, a gente cantou a bola aqui, a meu ver é um resultado justo. Eu acho que o conjunto de indícios que existe na denúncia contra o senador Aécio Neves é suficiente para torná-lo réu, para que o Supremo conduza um processo em relação a ele. Foi por unanimidade, na verdade, a única divergência do ministro Alexandre de Moraes foi quanto ao crime de organização criminosa. Ele disse que há uma dúvida razoável e não há indícios suficientes, mas ele acolheu no crime de corrupção passiva. Então, neste quesito, foi unânime. É obstrução de investigação, Vera, desculpa. Obstrução de investigação. Não é justiça porque ainda não é processo, mas obstrução às investigações, falei besteira. Ele reconheceu que existe, portanto, suficiente para que se investigue, se apure o crime de corrupção passiva. Eu acho correta a decisão, acho que ele vai ter tempo para se explicar, o Ministério Público vai ter tempo para produzir a prova, a Polícia Federal também, e tem uma discussão subjacente importante, da qual a gente falou aqui ontem, que indica também más notícias para o presidente Michel Temer e para os seus aliados, que é essa segundo a qual eles acolheram uma prova resultante da delação anulada da JF. Portanto, eles reconheceram a autonomia das provas e a sua licitude em relação às delações anuladas, como elas foram obtidas a partir de uma operação controlada, com aprovação da Justiça e, portanto, com o monitoramento da PF e do próprio Supremo, eles entenderam que essas provas são lícitas e podem basear a ação penal. Isso é uma decisão importante também que terá desdobramentos. Outra coisa que eu destacaria nesse primeiro momento, e aí depois a gente pode desdobrar mais a discussão, Patrick, foi o voto da ministra Rosa Weber. De novo foi dela o voto decisivo, ela que formou a maioria, depois viria a se confirmar, mas ela formou a maioria. Portanto, de coadjuvante a protagonista nesta temporada do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. O Marcelo Madureira, o Aécio disse, depois da decisão, ele disse receber com tranquilidade a decisão e ele classificou ela como esperada e afirmou que agora aprovará a correção de seus atos. Bom, queria a sua avaliação sobre o julgamento e o que acabou de dizer também o Aécio Neves. Ele disse até com serenidade, Olha, eu, como já confessei aqui várias vezes, sou corno do Aécio Neves, fiz campanha para ele, acreditava no Aécio Neves, então a minha decepção com o comportamento dele, e até agora não vejo nenhuma evidência que aponte para qualquer indício de inocência, Mas eu confio, como democrata, nos caminhos da justiça, que ele tenha todas as chances de se defender, que apresente a sua defesa, mas eu não consigo entender, tanto dele como da irmã dele, André Neves, com quem eu também tinha em alta consideração, e o que eu acho, assim, por conhecer, não profundamente, mas por conhecer a família, eles não tinham nem necessidade, digamos assim, financeira. São pessoas que têm cabedal, são ricos, têm bens, têm patrimônio. Então, você jogar esse jogo mesquinho, sujo, pequeno, isso me deixa, e eu acho que deixa muitos brasileiros, assim,
com pouca esperança, né? Porque você vê, ninguém se salva nesse negócio. É lamentável isso. O que eu realmente gostaria, né? Mas eu acho que é uma esperança vã, né? É que a fila do STF ande, né? Porque ali o negócio cai no STF e a morosidade ali é histórica. Eu gostaria realmente de quanto antes fosse elucidado, que ele fosse julgado, né? E que seja submetido ao resultado do julgamento, né? Caso seja absolvido com provas, enfim. Mas eu fico ansioso por um desenlace dessa história toda, né? Imediatamente. O Andreasa, claro, suas considerações, só lembrando, né, que no início do julgamento os ministros rejeitaram os pedidos preliminares da defesa e os advogados queriam, né, por exemplo, invalidar as provas, né, obtidas com a delação da JBS, a Vera falou rapidamente sobre isso também, o que foi rejeitado, né, e também ficou decidido que o processo continuará na primeira turma e não será remetido para o plenário da corte. Mas vai lá, suas considerações. O Aécio Neves já está condenado, né, Patrick Santos? Politicamente condenado, fulminado, uma carreira destruída. Com razão ou não, podemos discutir aqui, mas é o sujeito que teve 50 e tantos milhões de votos em 2014 para presidente e agora discute se disputará uma eleição, possivelmente para ficar em segundo lugar, enfrentando novamente Dilma Rousseff, numa corrida ao Senado em Minas Gerais. Vocês vejam como são as coisas, né? A Dilma, por exemplo, a punição que ela teve, depois daquelas barbaridades cometidas no governo dela, foi o processo de impeachment. E acabou, né? Teve os direitos políticos preservados por aquela atuação bizarra do Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e aí está, livre. Não há nada contra ela. Bola para frente. Só uma ressalva. Um primeiro pimentinha aí na discussão para provocar. O outro ponto é o seguinte, sobre o que aconteceu hoje. Eu concordo com o Alexandre de Moraes que não fazia sentido aceitar a denúncia por obstrução de investigação. Isso nunca fez sentido para mim, ouvindo todos os diálogos envolvendo o Aécio Neves, tudo que havia ali, você pode considerar o linguajar dele inadequado, mas o que ele discutia ali era atividade parlamentar. E se a atividade parlamentar é criminalizada e pode ser considerada obstrução de investigação, ou vá lá mais adiante de justiça, estamos ferrados. Porque, para mim, o que tem aí nesse conjunto de processos, não só do Aécio Neves, vários, de todos os partidos, é um ódio à política e à atividade política. Aí a gente chega, de fato, à acusação por corrupção passiva. E vejam, nós estamos falando de alguém tornado réu. Tá? Então, é isso. O sujeito não está formalmente condenado. Ele foi denunciado e o Supremo acolheu, agora ele é réu. Mas vamos pensar sobre a corrupção passiva de um modo mais amplo, tá? Sem fulanizar. O que está dito aí, e as denúncias do Rodrigo Janot, do Aécio, de quase todas aquelas enviadas ao Supremo por ocasião da delação da Lava Jato, é que um político não pode receber dinheiro de empresário, mesmo que declarado, mesmo que legalmente prestado contas à Justiça Eleitoral, se 3, 4, 5, 6 anos depois votar uma matéria que colateralmente beneficia uma empresa que doou. Vocês entendem a gravidade do que consiste, de modo geral, esse tipo de associação para corrupção passiva? O sujeito recebe o dinheiro, porque um dos exemplos que fundamentam a denúncia do Janot é um dinheiro, uma doação da JBS para a campanha do Aécio, para a campanha presidencial do Aécio, e que ele teria dado no futuro uma contrapartida. E vejam, a doação da JBS para a campanha do Aécio é maior do que a contrapartida. Então, é um conjunto de situações que bota a atividade política em risco. Mas vá lá, que seja réu, que seja investigado. Olha aí. E o Aécio, pessoal, tá aí, ó, réu. Pronto. Todo mundo feliz. Pera, você acha que a atividade política corre risco? Como disse ali eu acho que ela corre risco se os políticos continuarem insistindo em não entender que mudaram os paradigmas. Desde o mensalão, Patrick, tem sido praxe no próprio Supremo acolher
primeiro denúncias e depois condenar as pessoas por corrupção sem a necessidade de se mostrar uma contrapartida na sua atividade parlamentar. Foi assim com vários dos parlamentares condenados no Mensalão, foi assim com o João Paulo Cunha, foi assim com o Genuíno, foi assim com o José Dirceu. O sujeito, anos depois, e depois da Lava Jato, e depois de um impeachment de uma presidente da República, e depois de tudo que se viu, passa a mão no telefone e se põe a falar com o Joesley Batista. Sobre o quê? Sobre um suposto empréstimo de R$2 milhões em grana viva. Para quê? Para se contrapor a uma outra denúncia que ele tinha da Lava Jato, fruto da delação do senador Delcy do Amaral. Essa sim mais grave. Então, para se furtar a uma investigação por algo menos grave, ele vai lá e enfia os 2 pés na jaca. Pede dinheiro vivo, milhões, não estou falando de peteca, milhões para um empresário investigado. Houve esse mesmo empresário pedir a nomeação de alguém para Vale por interesses escusos desse empresário, dá um ok para isso, dá um joinha, envolve a irmã, envolve um outro parente que ele manda ir lá buscar a grana viva. Eu não acho isso aceitável, eu acho que isso sim denigre a atividade política. Porque um cara que quase foi presidente da República não pode se dar essa chinelagem. Isso é chinelagem, isso é coisa de bandidinho, isso é coisa de quem está acostumado a pedir grana para amigo empresário em boteco. Não é para alguém que quer ser presidente de um país, gente, não dá. E eu acho que se o Ministério Público e a Justiça deixam correr solto um negócio como esse, vai valer tudo. É claro que vai valer tudo. O sujeito vai poder pedir para empresário investigado bancar a defesa dele e aí depois ele presta um favorzinho ali na frente. Ou esses 2 milhões iam ficar como? Não vejo como o Supremo pudesse dar hoje uma outra resposta que não fosse essa. Eu concordo e eu acho um exagero quando se diz que quando ele fala que o Fred, antes de fazer uma delação a gente mata, ele fez alguma ameaça. Isso é bobagem. É lógico que isso era uma boutade, era uma brincadeira. Mas o resto é muito sério. O dinheiro de fato existiu, foi entregue. Tem gravação, tem vídeo, tem áudio. É um senador da República, gente. É um senador da República e alguém que era presidente de um dos principais partidos naquele momento e indicava ministro. O Aécio Neves indicava ministro. Poucos dias antes ele tinha estado no Jaburu falando com o Temer, que também recebeu o Joesley. A Justiça não tem que investigar se havia um conluio entre todas essas pessoas para, sim, obstruir investigação, para, sim, cometer corrupção, para, sim, estancar a sangria. Eu acho que é uma narrativa que tem de ser investigada. Diga. Ô, Patrick. Oi, Andreasa. Eu já passo para você, Madu. Vai lá, Andreasa. Vejam o seguinte, eu estou propondo uma discussão de fundo, tá? Até para além da questão do Aécio Neves. Contra quem faz todo sentido, vejam, faz todo sentido. Nós estamos transformando, o Brasil está transformando, o Supremo está transformando o sujeito em réu. Tem mar para correr aí, tá? Não é uma condenação judicial. Então vamos investigar. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou apenas falando de uma certa metodologia que criminaliza a política, no caso da corrupção passiva. Vejam que nesse caso, realmente, indecoroso, o sujeito pedir dinheiro emprestado, 2 milhões em dinheiro vivo, tudo isso tem que ser investigado, tudo isso é muito feio. Mas o Janot não consegue, na denúncia, apresentar, neste caso concreto que deriva da operação controlada, o que teria sido a contrapartida. Ele precisa usar um outro exemplo, aquele a que eu fiz referência, de doação legal de campanha tendo contrapartida futura. É esse tipo de... Porque por essa prática, considerando o modelo anterior de financiamento empresarial que foi demolido no Brasil, não existe empresário honesto no Brasil, nem político honesto. Todas as relações são corruptas. E nós não podemos admitir isso como normal, porque não é normal, não é assim. É apenas esse o meu ponto. Qual é a consequência de você enquadrar por corrupção passiva até uma doação legal de campanha e encontrar lá na frente um voto do sujeito que colateralmente beneficia a empresa, se não criminalizar a política? Este é exclusivamente o meu ponto. Eu, pessoalmente, quero que o Aécio Neves se dane. Como eu digo aqui sempre, nunca me enganou. Vai lá, Marcelo Madureira. Eu não vejo desse comportamento todo, apesar de, mais uma vez, reiterar, né, que eu não sou um especialista em direito,
ver a questão da diferença da corrupção passiva para ativa. Para mim é um ato de corrupção que está em tela, que está em julgamento. Mas eu acho o contrário, Andreasa. Eu acho que quando você começa a apurar, a investigar, a acusar, né, a todo esse procedimento legal, você está recuperando junto à opinião pública, à sociedade, aos brasileiros, a confiança na política. As pessoas começam a perceber a diferença entre o conteúdo e o continente. Ou seja, antigamente, quer dizer, até bem pouco se dizia, político é tudo assim, né? Política é corrupção, política é bandidagem, para isso eu não vou para a política. E o fato é que praticamente hoje o parlamento, né, as assembleias legislativas, é tudo dominado por pessoas que têm grandes dívidas com a justiça, né, bandidos, de fato. Eu acho que quando você começa esse processo todo, né, esquecendo, digamos assim, esses meandros, esses detalhes, você está, para o conjunto dos brasileiros, recuperando a confiança na instituição e no exercício da política. Eu vejo isso, principalmente, que eu tenho observado agora, pela quantidade de pessoas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de jovens, pessoas também de mais idade, que não tinham nenhuma atividade política, estão não só tendo atividade política, como também estão se lançando como candidatos a cargos proporcionais, a deputado estadual, a deputado federal, começam a militar em novos partidos, ou outros partidos já tradicionais, mas que elas enxergam ainda alguma representatividade. Eu atribuo tudo isso a esse movimento que tem, né, digamos assim, capitaneado pelo Poder Judiciário, em que, de certa forma, está tentando recuperar a política, né, como talvez a mais nobre das atividades da coletividade humana, que sempre foi, né, e que, incrivelmente, né, paradoxalmente, tem essa capacidade de atrair picaretas e bandidos. Mas isso, por exemplo, quando as pessoas vão para a rua, vão protestar, elas reconhecem que a política é importante e elas percebem que há uma diferença muito grande entre esses políticos que praticam aí todos esses atos ilegais e a política que eles querem, que a população, as pessoas querem que seja praticada. Entendeu? Mas, se não fosse essa atitude, Andreasa, só concluído, eu acho que a gente não teria, entendeu? Agora, pode haver aqui aquele negócio, é igual quando você vai fazer uma operação de extração de um tumor canceroso, né? Você tira também, você tem os colaterais ali, você tira um pouco de tecido bom, que é para se garantir que não vai ficar nenhuma célula cancerosa ali solta. Assim, mas me diz uma coisa, por esse teu raciocínio, sobrou quem na política? Quer dizer, quem é aí no cenário hoje um político respeitado pela sociedade? Quer dizer, Cristóvão Buarque, o Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, quer dizer, quem é competitivo? Esse tipo de... Eu acho que... Isso aí vai dar em Joaquim Barbosa. Você pode achar bom, mas isso dá em Joaquim Barbosa. Mas esse seu raciocínio, Andreasa, desculpa, esse seu raciocínio é bastante utilitarista. Porque então a gente tem que preservar alguns, porque eles seriam o quê? Mais afeitos ao sistema? Não, a gente tem que preservar alguns, temos que preservar alguns, porque tem alguns que são honestos. Mas esse não é o caso em tela, é? Temos que preservar. Não achamos. Não, o Aécio Neves ou não. O que eu estou dizendo, que eu depreendi do discurso do Madureira, é algo descolado do que eu vejo como realidade. O que eu vejo na realidade as pessoas na rua dizendo, mais do que nunca, mais do que se dizia antes, de que político é tudo igual, que político é tudo bandido, que político é lugar de bandido. Isso é o que eu vejo. E esse ambiente cria condições para soluções autoritárias. Por exemplo, Joaquim Barbosa. Que nós vamos falar já. Eu acho que não tem nada que ainda prove que o Joaquim Barbosa é uma solução autoritária. Ele foi presidente de um poder constituído num período democrático, e agiu de acordo com a Constituição. Não tem nada na biografia dele que nos autorize, a não ser um certo pendor pessoal para polêmica, dizer que ele nos leva a uma tentação autoritária. Mas você sabe que dizer que um sujeito
o sujeito tem um perfil autoritário, não é dizer que ele é um ditador e vai instaurar uma ditadura. Não, mas o que você disse é que isso nos leva a saídas autoritárias. Porque ele é um representante de um certo autoritarismo que despreza a política, que despreza a atividade política, que usa os partidos políticos, que são fundamentais para a democracia representativa, aí sim como um instrumento utilitarista para ascender ao poder. Eu não vejo nenhuma diferença entre isso e o Aécio, por exemplo, que era um coronel que tratava a imprensa mineira na base do relho e da censura. Não tenho nada com Aécio. Então, mim, eu tô nem aí pro Aécio. Mas a gente está falando dos políticos tradicionais versus Joaquim Barbosa. Não tem diferença, são todos autoritários. Eu estou falando de atividade política. Não, Vera, não são todos autoritários. Senão a gente está destruindo aqui, inclusive, o nosso papel de analistas políticos e de jornalistas que cobrem política. Se a gente disser que são todos autoritários, não é verdade. A política não é isso. Pessoalmente, no trato pessoal, em algum momento, de alguma forma, são. Todos que já exerceram o poder têm algum tipo de ranço autoritário no trato. E eu já cobri a Aécio Neves por bastante tempo para saber que é alguém que também tem características autoritárias quando está no poder. E essa maneira como ele agiu é de alguém altamente autoritário, que acha que pode, num momento em que o país está combatendo a corrupção em meio a uma operação que envolve todas as instâncias da justiça e da qual ele já era denunciado, ele pode se sair com uma carta na manga e mandar buscar 2 milhões para pagar sabe-se lá o quê de um investigado no esquema. Então, tudo bem, eu acho que a gente não deve fazer aqui grandes arrazoados, nem que todo político é honesto e nem que a gente deve preservar a atividade política só porque sei lá o quê. Eu acho que este caso o Supremo acertou. O Aécio Neves deveria se tornar réu porque há evidências mais do que robustas de que ele praticou sim corrupção. Eu acho que a gente deve tratar cada caso como um e defender que a pena seja também individualizada. Fala, Madu. Não, o que eu quero reforçar é o seguinte, que a atividade política, no mundo inteiro, existe esse discurso, né, em menor ou menor grau, tudo político é assim, todo político é corrupto, né? Mas, ao mesmo tempo, né, paradoxalmente, né, na contradição, né, na contramão das coisas, as pessoas reconhecem a importância da atividade política e cada vez mais valorizam aqueles políticos que têm um comportamento ético, que procuram fazer a boa política, porque existe a boa política, né? Não acho que se deva preservar um ou outro aí como cepa, né, como semente, porque o que vai brotar é a política ruim, a má política, essa política viciosa e viciada que a gente tem visto aí. Essa é a questão. E sobre o autoritarismo, é uma coisa interessante, né? Eu tenho isso todo mundo, não é nenhum mistério, né? Mas todos nós temos um tirano adormecido, né, dentro de nós. Né? Você pode ser tirano como marido, como pai, como patrão, como filho, né? Como a tirania faz parte da psique humana. É uma das tarefas que a gente tem na nossa existência, justamente controlar o tirano que existe dentro de nós. Então, quando o indivíduo tem acesso a alguma forma de poder, esse tirano desperta com força total. Então, eu percebo que a Vera, eu acho que é isso que ela quis dizer, toda pessoa que teve ou tem, ou até almeja ter cargo de mando, né, poder, principalmente poder político, ela tem um tirano dentro de si, muito forte, e que poucos se dão conta disso e tentam controlar, né, esse tirano. Mas, cara, eu não conheço nenhum político que não tenha um grande viés autoritário do seu comportamento cotidiano, né? Seja ao pedir um cafezinho ou um copo d'água, né? Ou seja, eu sempre percebi uma característica, por exemplo, de artista é ser narcisista. E político também, que também é meio artista. Mas agora, ser autoritário é quase característica obrigatória de político.